É sempre bom falar com vocês aqui. Acho que eu fico ansiosa assim, o resto do dia, esperando para falar com vocês. Então, a gente conversou muito, né, esses 2 dias sobre o sistema ONU, né, o sistema... Miguel disse que tá travando a internet, velho. Esse sistema global de proteção. E vocês viram, né, que existem muitas oportunidades em termos de mecanismos de denúncia, né, via os comitês, os relatórios periódicos, as atuações mais urgentes e políticas, né, geradas pelos mecanismos não convencionais, como relatores especiais, representantes especiais, né? Então é algo que assim pode agregar na visibilidade de qualquer questão. E a gente na clínica a gente tem essa intervenção. Agora a gente tem trabalhado bastante, principalmente com a Defensoria Pública aqui do Estado do Pará, com essa ideia de fomentar, de fazer com que a Defensoria Pública, digamos assim, consiga estar em diferentes espaços, e também, de uma outra frente, dialogando com movimentos sociais, né, com organizações da sociedade civil, que não têm tanta expertise nessa advocacia, ou então até possuem, mas aí a gente visa somar, né, agregar, reunir informações e dados, e até mesmo para fazer com que as nossas peças, os nossos trabalhos tenham uma credibilidade maior junto a essas organizações. Então, são essas 2 frentes que hoje a clínica vem trabalhando com relação à ONU. Mas, certamente, o sistema interamericano, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora, que é o nosso sistema regional de proteção, ele é um sistema que possibilita medidas de reparação bem mais interessantes do que o sistema ONU, do que o sistema global. E a gente visualiza isso na prática, né? Não só a partir daquilo que a gente identifica na literatura, né? Nos livros, mas também a gente visualiza na prática quando a gente trabalha com o sistema interamericano. Então, a gente tem um retorno bastante interessante, um retorno às vezes até imediato sobre determinadas medidas que são necessárias, e a Comissão Interamericana tem servido aí, principalmente nesses últimos 2 anos, dado esse cenário muito difícil que a gente vive aqui no Brasil, né, em torno de retrocesso e garantia de direitos. A Comissão Interamericana tem sido muito parceira, né, e bastante ciente, né, dos problemas que estão acontecendo no Brasil, e, portanto, ela tem se mostrado um mecanismo assim, bastante interessante, né? E eu acho que isso é importante de registrar, isso é importante de dizer. E aí, a partir de agora, a gente vai começar a falar do sistema interamericano, que é esse sistema vinculado à Organização dos Estados Americanos, que é o nosso sistema regional de proteção de direitos humanos, e que a gente, obviamente, vou tentar, né, apresentar o sistema, não só sobre o estudo, funcionamento, essa parte teórica, mas tentando trazer para vocês alguns exemplos práticos daquilo que a gente vê dentro do sistema e daquilo que a gente também, por meio da clínica, né, trabalha, a gente atua, já deixando aí alguns esclarecimentos sobre o trabalho da clínica nesse tipo de advocacia. Agora, é importante registrar algo que eu acabei perdendo isso um pouco na fala com vocês esses dias, que eu acho que é muito importante de dizer isso, né? Tem 2 comentários que eu queria fazer antes da gente começar o curso. Eu me lembro que logo quando a gente começou a pensar na ideia da residência, né, eu e a professora Jane, a gente consultou várias lideranças indígenas e quilombolas aqui, né, das nossas associações dentro da Universidade Federal do Pará, porque a gente queria produzir um projeto que tivesse a identidade, né, de vocês, a cara de vocês, e atendessem às necessidades de vocês. E eu me lembro de um comentário que o Vira fez, que é professor aqui da nossa universidade, uma pessoa que sempre participa das nossas atividades, não só na pós, mas também na clínica, né? O Vira, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele disse assim, teve uma sentença da Corte Interamericana envolvendo o povo chucuru. Eu acho que seria muito legal se os parentes soubessem como faz isso, como é que o chucuru chegou até lá. Eu acho que isso é muito importante, né?
e também dos financiadores dentro dessa perspectiva de achar que é um espaço que vocês devem ocupar, né? Um espaço que vocês precisariam estar presente, né? Eu falo muito isso com os meus alunos, eu acho que a gente não pode servir só como assessoria ou consultoria, mas que a gente precisa empoderar determinados grupos para que tenham acesso a essas instâncias eles mesmos, né? E que a gente possa fornecer uma mera consultoria daquilo que é interessante ou não é interessante de fazer, ou construir argumentos juntos, mas eu acho que o protagonismo na utilização dessas ferramentas, desses mecanismos de acesso, eles precisam necessariamente partir daqueles povos que são vítimas, né? Daqueles grupos de pessoas que são vítimas, que são os familiares. Então, eu queria deixar esse recado para vocês e, na sequência, dizer que, infelizmente, hoje no Brasil, o acesso a essas instâncias internacionais é um acesso que não é democratizado. Né? Então, poucas são aquelas organizações ou aquelas instituições, entidades que fazem uso dessas instâncias. Isso é uma realidade nossa, porque existem muitos países da América Latina, por exemplo, que fazem uso do sistema interamericano de uma forma extremamente recorrente. E a gente no Brasil ainda tem muita dificuldade, né? Vocês podem estar se perguntando, poxa, onde é que ficou a minha formação sobre isso, já que seria uma ferramenta de acesso à justiça tão interessante, tão importante, né, na luta do processo de reivindicação de direitos, de conquista de direitos, e onde é que ficou isso na minha formação, na minha graduação, que eu não dei a devida importância, ou o próprio curso, né, no caso, não deu a devida importância. Então, saibam que isso é uma realidade pouco explorada, né? E, assim, os alunos que passam pela clínica, eles conseguem passar por uma expertise tão interessante que eles acabam ocupando esses poucos espaços dentro de instituições públicas, da sociedade civil, que desejam, né, fazer uma advocacia internacional séria, comprometida com a temática de direitos humanos. Né? Então, é algo que aqui na clínica eu posso dizer para vocês, nenhuma outra instituição de ensino tem o que nós temos aqui, trabalha dentro dessa perspectiva que a gente trabalha aqui, vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Tá? Isso é a realidade da nossa clínica. Outras clínicas não desenvolvem esse trabalho com tanta profundidade como a gente faz aqui. Bom, dito isso, o Miguel está com muita dificuldade, já está travando bastante, mas eu também quis fazer esses minutinhos para ver se ele conseguia entrar, mas vamos já começar. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, né? Para a gente começar a falar, né, desse sistema regional de proteção. Não sei se eu deixando ele maior. Vocês conseguem ver ele grande? Porque para mim parece bem grande. E toda vez eu tenho dificuldade de passar de um slide para o outro. Se vocês estiverem vendo assim a tela grande, eu acho que é até melhor. Como é que tá aí para vocês? Me fala. Tá dando de ver, professora. Tá grande, né? Eu vou... Assim, o que acontece no Meeting, às vezes, quando a gente deixa assim no máximo, é que eu vou passando a tela e passa para mim, mas não passa para vocês. Então, eu vou avisar quando eu passar a tela e aí vocês me avisam se o segundo slide aparecer para vocês, tá bom? Alguém levantou a mãozinha? Alguém quer fazer pergunta? Não? É que eu fico escutando os barulhinhos. Então, professora, aproveitando aí a sua colocação sobre a colocação do companheiro Mira, que se refletiu a questão do povo chucuru, né, na ação internacional, essa semana passada nós tivemos na Defensoria Pública, ajuizamos a primeira ação do povo Munduruku em face da União, tá? Esse é o primeiro passo aqui na justiça brasileira, mas o que nós desejamos mesmo em si, eu até aproveito para a disposição, que o objetivo é, assim, acionar a Corte Interamericana, ajuizando uma ação também no mesmo sentido, de
para garantir esse processo de demarcação do território indígena Munduruku-Taquara. Joia, isso é muito importante, né? Como a gente viu ontem, Abimael, obrigada pela notícia. Essa questão do esgotamento dos recursos internos é uma das regras mais importantes para a gente acionar uma instância internacional, né? Sem esse esgotamento dos recursos internos, a gente não pode iniciar qualquer procedimento em âmbito internacional, né? Então, galgar essas etapas até chegar à jurisdição internacional é absolutamente necessário. Obviamente, a gente tem as excepcionalidades, né? A gente tem situações que eu vou comentar aqui para vocês como é que podem funcionar, né? Sempre tem o pulo do gato, como eu digo, né? E aí falo de quem já está há 20 anos trabalhando com isso e já vi muita coisa passar, mas eu acho que é uma experiência bem legal, né? Conte com a clínica para isso, quem sabe a gente pode montar um projeto, né, específico para o reconhecimento do território do Munduruku, e daí alguns de vocês também se interessem sobre esse projeto, sobre essa atividade específica, e a gente possa replicar a iniciativa em outros territórios, né, em outros coletivos. Eu acho que seria bem legal. Bom, vamos lá. Lembrando, né? Vocês hoje precisam fazer a matrícula de vocês, né? Antes de eu começar, eu queria saber quem já fez, quem é que está com dificuldade. Deixa eu até tirar aqui a tela. Eu já fiz, professora. Vou fazer no final do dia, professora. Só a internet melhorar mais aqui em Santarém, vou caminhar o pedido. Tá, olha, o Libério ainda não fez, puxão de orelha, a Pri já fez, a Amanda já fez também, né? Quem é que fez mais? A Dalisa puxão de orelha, o Jovelso puxão de orelha, tá todo mundo puxando de orelha. Eu já fiz, professora. Bem, Pri, eu já vi aqui que você fez, parabéns. O Dimas também fez. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, no formulário ou acesso, por favor, me comuniquem e lembrem que isso é um prazo super importante que vocês precisam realmente fazer. Isso, eu estou com dificuldade, professora, em escolher só uma. Mas não se preocupa, você tem aí mais 4 semestres para escolher as disciplinas, né? Então, escolha só uma, né? Ainda tem mais muita coisa, né? O programa sempre tem também, certamente vocês podem encontrar, vamos dizer assim, disciplinas em outros programas de pós-graduação, né? Com o pessoal lá de antropologia, enfim, né? Então, a universidade é isso, né? A Universidade do Pará, vocês estão na maior universidade da região norte, então é muita coisa acontecendo, né? Seria muito legal se vocês estivessem de maneira presencial, enfim. Mas fiquem ligados que a gente sempre vai estar mandando naquele nosso grupo do WhatsApp informações sobre atividades, sobre eventos, extensões, seminários, que isso é um pouco da realidade acadêmica e a gente quer que vocês experimentem isso mesmo que de forma virtual. Outro informativo muito, muito, muito importante. A gente está finalizando a cotação dos computadores de vocês. Espero, né, que até o final da semana isso já esteja realmente cotado para a gente fazer a compra. E depois que a gente faz a compra, isso é muito rápido. E a expectativa que eu tenho, e eu quero que vocês me ajudem nisso, dia 30 vocês devem receber a bolsa. Então, aguarde até o final do dia para vocês me informarem, pode ser no grupo do WhatsApp mesmo, dizendo se vocês receberam ou não a bolsa, para eu poder gerenciar isso, né? Tá? Então, por favor, dia 30 eu tenho a expectativa de fazer o pagamento das bolsas de vocês. Está cortando. Está cortando? Está cortando para todo mundo? Em parte, professora. Professora, só lhe fazer uma pergunta. A senhora falou que os computadores estão em processo de requisição, certo? Ainda não tem assim, uma previsão para que eles estejam na cidade de Belém, né? Na verdade, da experiência que a gente fez com os mestrandos, nem chega aqui em Belém. Não, professora, a minha pergunta era porque a minha esposa estaria indo com a mãe dela para fazer
acompanhamento médico, e eles vão passar mais ou menos uma semana aí. Existe essa possibilidade, né? Mas não tem problema não, professor, eu aguardo em casa sem problema. Tá, geralmente a gente fez assim, né? Quem vai fazer isso é o Marcelo, que é outra pessoa da equipe. Quando a gente tiver selecionado, ele vai entrar em contato com a empresa, vai confirmar os endereços de vocês. Aí pode ser a Abimael que nesse momento a sua esposa esteja aqui, e aí a gente faz a entrega para ela. Isso já aconteceu, né? Com os mestrantes, tinha um que estava aqui em Belém, a gente levou até entregou para ele na universidade. Né? Poxa, Então, isso obrigado. pode ser feito. Então, a gente vai entrar em contato com vocês, saber exatamente onde vocês estão. A gente entende que muitos de vocês precisam se deslocar, né, em função da atividade que vocês desenvolvem. Né? Então, a gente sempre vai, porque tá indo um computador, né? Não está indo uma cartinha qualquer nessa correspondência. Então, a gente quer que o computador chegue, a gente não teve nenhum extravio no que é aquilo que a gente já fez. Então, assim, eu espero até semana que vem estar comprando esses equipamentos, tá? Então, vamos torcer para a gente terminar esse mês com a bolsa implementada e vocês com os computadores já em mãos, tá? Então, tem essa expectativa aí. Então, vamos começar. O Miguel está realmente entrando e saindo. Lembrando a nossa dinâmica, né? Sempre que vocês quiserem perguntar, né? Fiquem realmente muito à vontade de me interromper, né? A aula é nossa. Bom, então a OEA, o Sistema Interamericano, ele faz parte da OEA, né? Que é uma organização regional, como eu comentei no primeiro dia do nosso encontro, ao lado do Conselho da Europa, da Organização dos Estados Africanos. Então a OEA é uma das organizações também de congregação de estados que vem dentro daquela conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial, da necessidade de você reunir, né, os estados, congregar estados em torno, né, de organizações internacionais que passam também a redefinir um pouco, né, dessas relações internacionais que a gente está vendo, né, em torno não de conflitos internacionais, mas de conflitos armados internos. Né. Hoje eu vi a Europa reunida, dizendo da necessidade de reconhecer o estado do Afeganistão enquanto Estado autônomo, né? Então vejo que o discurso ele muda, né? Então isso é um pouco que as relações do Estado, não importa se é violador ou não de direitos humanos, mas é um Estado, a gente tem que reconhecer, enfim, né? E essas organizações regionais vão surgir com a finalidade de afinar melhor esse discurso, de reunir os Estados, e a OEA, que é a nossa organização regional, a Organização dos Estados Americanos, surge também, né, em 1948, né, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Também muito imbuída, né, pelas consequências advindas não só com a Segunda Guerra Mundial, mas com o próprio surgimento da ONU. Né? Então, a ONU seria essa esperança, a OEA vem e, na verdade, principalmente os países latino-americanos, eles tinham assim, muito interesse, né, almejavam muito essa ideia, né, de você ter uma organização regional. Isso é um movimento nosso, latino-americano, né, os Estados Unidos, vamos dizer assim, de certa forma, criavam um utensílio, né, então a política externa americana é bastante difícil, e mais os latinos-americanos queriam, né, congregar, e finalmente com a ONU, com o surgimento da ONU, a gente tem a OEA sendo criada a partir de uma carta, e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é uma declaração muito semelhante à Declaração Universal da ONU, e a nossa é anterior. Enquanto a da ONU é de 10 de dezembro de 1948, a nossa é de abril de 48. Então tem uma distância aí, né, de mais de 6 meses de um documento para o outro, e o nosso documento latino-americano teria influenciado bastante também esse documento internacional. Né? Tem muitas questões que, inclusive, não estariam dentro da Declaração Universal, e pelo fato da nossa conter, acabou influenciando ali a Declaração Universal. Então, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é um documento criado junto com a OEA, mas não foi aprovado como um documento dentro da Carta da OEA. Né? Então, a OEA ela é criada, a Carta da OEA é esse documento institutivo, né, que cria essa organização, e a declaração ficou à parte ali como um documento solene, que supostamente não seria vinculante por parte do Estado, e a gente já fez algumas discussões acerca
desse discurso, ora vinculante, não é vinculante, né, que os estados acabam defendendo. Então, a OEA é uma organização internacional instituída pelos estados do continente americano, de modo a obter a ordem, a paz, a justiça, incentivar a solidariedade entre os membros e proteger sua soberania, integridade territorial e independência. Né? Está aí uma charge, né? Não é por um acaso que ela está aí para a gente refletir um pouco, né, sobre quem manda na OEA, quem manda em determinados territórios. E a gente vê, né, obviamente, os Estados Unidos tendo um protagonismo muito grande dentro da história da OEA, principalmente no que se refere à temática de direitos humanos. Né? A OEA ela é composta por 35 estados, todos os estados da América do Norte, América Central, América do Sul fazem parte dessa organização regional. Mais recente, o Canadá, né? Lembra que a gente falava do Canadá ontem, eu dizia que ele é meio, fica ali em cima do muro, né? O Canadá, ele entrou só nos anos 90, olha só, ficou durante décadas como membro observador, e ficava ali só olhando, e aí nos anos 90, então, resolveu fazer parte da OEA. Tem algumas situações de Estado ser suspenso, né, de ter a sua participação, ele pode participar, ele pode ter direito à voz, mas não ter direito a voto, né, isso acontece nessa história mais recente da Venezuela, já aconteceu com o Uruguai, já aconteceu com o Paraguai, com Honduras também, né, situações de golpe de Estado, isso gera uma instabilidade e a OEA tenta responder isso, né, de alguma forma. Eu passei o slide passou para vocês? Sim. Ah, legal, joia, obrigada, gente. Bom, então a OEA tem uma estrutura, é aquela estrutura da ONU que a gente viu anteontem, né? Que tem, aqui está algo mais sintético daquele organograma gigante, né, que a ONU traz, mas tem uma estrutura muito parecida. Tem a Assembleia Geral, né, que é esse órgão que vai congregar todos esses 35 estados, né, lembrando que alguns podem ter o seu direito a voto suspenso, como é o caso da Venezuela hoje em dia, isso já aconteceu com muitos países. O Conselho Permanente é semelhante ao Conselho de Segurança, né, então tem o tratado específico, né, de cooperação, né, bélica, militar, é o Tratado do Rio, né, em homenagem à cidade do Rio. Só que qual é a diferença? Aqui é uma influência latino-americana. Todos os estados da OEA participam do Conselho Permanente. Então, diferente do Conselho de Segurança, que a gente viu que é aquela pentarquia e tem um número de estados que são rotativos, né, o Conselho Permanente dentro da OEA, ele congrega todos os estados, então todos os estados podem intervir, e a gente não tem essa questão do poder de veto, né, então aqueles permanentes, não permanentes, todo mundo participa. Tem uma secretaria-geral, né, a sede da OEA ela fica em Washington, nos Estados Unidos, então veja que a ONU tem sede em Nova York, nos Estados Unidos, a OEA tem sede em Washington, nos Estados Unidos, né, depois do segundo conflito mundial, quem é que ia sediar uma organização internacional? A Europa não conseguia nem se reerguer, né, e aí os Estados Unidos, então, aproveitou esse vácuo aí, né, nessa onda, né, de nação hegemônica, global, enfim, né, e passou a servir como sede dessas organizações internacionais. A gente tem um Conselho Interamericano Econômico e Social, semelhante ao Conselho Econômico e Social, então a gente também tem um Banco de Desenvolvimento Regional, a gente tem um programa para a questão da saúde, para a questão da infância, das mulheres, né, e alguns desses órgãos têm sede espalhada nas Américas, a gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a comissão jurídica da OEA, tem sede no Rio de Janeiro, a Organização Pan-Americana da Saúde tem sede no Uruguai, né, e está muito em voga, né, em função desse diálogo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente tem a nossa organização regional, né? Então, tem uma estrutura muito semelhante à que a gente viu do Conselho Econômico e Social lá, não que gigante que é, mas traz os principais órgãos, as principais agências, e a gente tem os órgãos do sistema interamericano, né? A Comissão Interamericana é um órgão da OEA, a Comissão Interamericana é um órgão criado pela Assembleia Geral via uma resolução, e a Corte Interamericana ela é um órgão independente, né? Ele é um tribunal autônomo, um tribunal internacional autônomo criado a partir de um tratado da OEA,
que no caso é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é sobre ela que a gente vai conversar bastante hoje, né? Mas ela não é um tribunal internacional, vamos dizer assim, sujeito, subordinado à Organização dos Estados Americanos, né? Mas a gente, assim como a gente vê muito aqui internamente essa influência, a gente vê rotineiramente, não, a gente tem visto diariamente, né? Essa relação entre executivo e Corte Constitucional, STF, né, aquela troca de farpas, enfim, né, e a gente percebe uma influência muito grande de um poder com relação ao outro aqui no Brasil, né, obviamente, né, a OEA, ela, dentro da sua Assembleia Geral, dentro da sua Secretaria Geral, de vez em quando troca farpas, né, de vez em quando, vamos dizer assim, se manifesta acerca do trabalho da Corte Interamericana, e a Corte Interamericana, como é um Estado criado pelos órgãos, pelos Estados da OEA, é um órgão criado pelos Estados da OEA, a Corte Interamericana ela tem a obrigação de apresentar um relatório anual durante a reunião anual, né, da OEA, que acontece em junho de cada ano. Então, a Assembleia Geral recebe comissão em corte que precisam apresentar um relatório sobre as atividades que vem fazendo. E para nós aqui é muito interessante essa apresentação de um relatório por parte da Corte Interamericana dentro da Assembleia Geral, porque lá ela cita quais são os casos, quais são os estados que estão cumprindo sentenças, quais são os estados que não estão cumprindo sentenças, quais são os estados que foram responsabilizados internacionalmente por violações de direitos humanos. Então, há um constrangimento moral, um constrangimento político dentro desse fórum internacional, né, e com uma participação tanto da Corte Interamericana quanto da Comissão Interamericana. Eu vou avançando aqui, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para perguntar. O que eu vou comentar agora é algo super, super importante. E eu queria muito a atenção de vocês, né, que pode ser um pouco difícil, complexo, né, e eu queria muita atenção de vocês para isso, que é essa historinha que eu vou comentar e as conclusões que eu vou chegar, que diz respeito ao sistema de peticionamento. O nosso sistema de peticionamento dentro da OEA, ele é um sistema muito sui generis, muito excepcional, porque ele vai acontecer de duas ou de três formas, né, dependendo da interpretação que a gente faça. E por isso é muito importante que vocês acompanhem o que eu vou comentar agora sobre o sistema de peticionamento. Insisto, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, por favor, me interrompam, me perguntem, porque isso é muito importante para a gente entender o restante do conteúdo. Então, nós temos a carta, né, que criou essa organização regional, a Organização dos Estados Americanos. Na mesma época, foi aprovada uma declaração americana. Essa declaração americana é um documento à parte, né, daquilo que nós temos dentro da carta. E anos depois, né, mais de 10 anos depois, quando a Comissão de Direitos Humanos da ONU trabalhava muito no processo de elaboração dos tratados, né, a gente tem a Convenção de Genocídio, Discriminação Racial, os pactos internacionais ali a caminho, e o trabalho, né, gerando frutos da antiga Comissão de Direitos Humanos, antiga porque a gente viu que foi substituída pelo Conselho, né, nós comentamos ontem, né, a OEA então percebe a importância de também criar um órgão específico voltado para a temática de direitos humanos. E esse órgão específico, então, né, e os estados começaram, não, a gente tem no âmbito da ONU a Comissão de Direitos Humanos, mas seria importante a gente ter no âmbito da OEA também aqui uma organização regional que tivesse atribuições parecidas, e então se aprova na Assembleia Geral, em 1959, a criação de um órgão específico, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E logo depois que a comissão ela é criada, né, nos anos 60, a gente tem um movimento aqui nas Américas, um movimento político nas Américas bastante forte, né, que vai marcar aqui a nossa trajetória, as nossas instituições para sempre. Qual é esse movimento que acontece nas Américas, principalmente nos anos 60? Alguém sabe? Alguém poderia me ajudar? As ditaduras? Exatamente, Dimas. Né? Então, a gente já tem ali no final dos anos 50, né, movimentos socialistas na região ali do Caribe, Revolução Cubana,
né? E a gente tem a instalação das ditaduras militares em vários países da América Central, em vários países da América do Sul, né? E já mirando um pouco nisso, né? A Comissão Interamericana, ela inicia, ela é criada já com esse propósito, né? Então ela tem ali, ela é aprovada via essa resolução, cria-se um estatuto, e quando ela começa a funcionar, a gente tem esse boom, né, de intervenção militar em muitos países, e a comissão, então, começa a receber muitas denúncias de violação de direitos humanos, de tortura, de suspensão de direitos, né, de ausência de devido processo legal, né, e de presos políticos, de pessoas desaparecidas, e uma enxurrada de denúncias, e ela começa a solicitar, então, informações para os estados, né, para que eles deem conta de situações específicas, né, nominando fulano foi preso, onde é que está ciclano, Beltrano está desaparecido, enfim. E os estados, então, vão dizer assim, ó, esse é um órgão de monitoramento, mas a gente não tem que dar satisfação para você. Né? Você é um órgão da OEA, mas você não manda aqui não tem que dar satisfação para você. E era mais ou menos assim as respostas que o Brasil, eu tive a oportunidade de ler todos os casos. A gente tem um banco de dados na clínica sobre todos os casos envolvendo o Estado brasileiro na Comissão Interamericana, e a gente tem lá as respostas do Brasil. O Brasil, direitos humanos, isso é para subversivo, isso é para país desenvolvido, então esquece a gente, mais ou menos assim. E a comissão, então, resolveu, então, trabalhar a sua estratégia, né, de intervenção nesse caso a partir de duas frentes, uma reformulando seu estatuto, para que deixasse claramente para os estados, olha, eu sou competente para receber denúncias, eu posso receber essas petições, e eu posso processar essas petições, e estado, você tem que atender às minhas solicitações. Isso, a reforma do estatuto. E outra, a criação de um tratado. Como a comissão era criada por uma resolução, os estados, a gente não tem que dar atenção para você, né? Não tem vinculação nenhuma, não tem comprometimento nenhum com essa instituição, então vamos criar um tratado para as Américas, que traga obrigações para os estados, que cria um sistema de monitoramento, semelhante àquilo que a gente está vendo dentro da ONU, né? Como a gente viu aqueles sistemas enormes de monitoramento, enfim. Né? Então, a comissão ela começou a trabalhar nessas duas frentes, dentro dessas duas perspectivas, de reformular o seu próprio regimento, o seu estatuto, e de criar um tratado. Os estados, para que tratado? A gente já tem os pactos internacionais lá na ONU, a gente precisa de um tratado específico? Sim, temos que ter um tratado nosso, um tratado regional, porque nem todos os estados na OEA participam desse tratado lá dentro da ONU, então a gente precisa realmente de um documento nosso, né? E aí, em 66, a comissão, então, consegue reformular seu estatuto, né? Então, passa a receber as petições, processar essas petições, além de ter a atribuição de atuar em caráter de urgência. Ela consegue fazer uma reforma dentro da Carta da OEA, que diz, olha, aquela declaração que a gente criou apartado agora, ela faz parte da Carta da OEA, então a Carta da OEA absorve a Declaração Americana e, portanto, os estados têm que cumprir com o conteúdo da Declaração Americana. Isso ela começou a fazer antes que o tratado surgisse. E anos depois a gente tem a aprovação da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também muito conhecida no Brasil como o Pacto de São José da Costa Rica, né? Pacto de São José da Costa Rica, aí veja, né, a pergunta que a Mônica me fez, acho que foi no primeiro dia de aula, né, dessa distinção de convenção, recomendação, protocolo. Veja aqui, Mônica, a gente tem um tratado chamado de Convenção Americana e esse mesmo tratado se chama Pacto de São José. Né, fizeram esse presente aí para a gente, para mostrar para vocês que eles não têm uma diferenciação hierárquica, digamos assim, entre é meramente semântica, né? Então, o Pacto de São José é aprovado em 1969, mas para que ele consiga o número de assinaturas e de adesões necessárias para que ele passe a vigorar no âmbito interno, isso só vai acontecer quase 10 anos depois, em 1978. Né? Então, essa, vamos dizer assim, é a historinha da Comissão Interamericana, criando ali, reformulando o seu estatuto e também criando um tratado internacional específico sobre
a temática de direitos humanos. Essa cronologia trouxe um impacto para o sistema de peticionamento, né, e agora eu vou entrar na parte um pouco mais, pode parecer um pouco mais complicada, né, e se vocês quiserem que eu fale, explique novamente, eu estou aqui à disposição de vocês. Isso acabou gerando um sistema de peticionamento muito sui generis, porque, lembrem, a comissão ela é criada em 1959, ela reformula o seu estatuto, né, em 67, em 66, 67, para que ela passe a receber essas denúncias, e temos um tratado de 69, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. Aliás, gente, só a gente chama de Pacto de São José, tá? Então, se vocês quiserem dialogar com outras pessoas, falem convenção, que é o que as pessoas realmente mais entendem. E aí nós temos esse conjunto de sistemas que acabaram sendo criados por uma questão estratégica de sobrevivência do próprio trabalho da Comissão Interamericana. E isso gerou essa dualidade, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, criada em 69, ela vai atribuir um sistema de monitoramento para o cumprimento da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela passa a ser monitorada por dois órgãos, Comissão Interamericana e Corte Interamericana. Ué, é a mesma Comissão Interamericana? É a mesma. Alguns estados queriam que fosse um outro órgão e a comissão disse, não, peraí, não, negativo, isso vai gerar um problema para a gente, né? Então, somos nós que vamos trabalhar dentro dessas duas frentes. Ora, como órgão que monitora as obrigações da Convenção Americana de Direitos Humanos, ora, como um órgão, né, que trabalha com aqueles estados que são membros da OEA, né, que se sujeitam à declaração e que autorizaram a comissão a receber um peticionamento. Por que essa necessidade desses dois sistemas? E aí vem a questão importante. Nem todo estado membro da OEA é um estado signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a gente tem estados que são membros da OEA, mas são estados que não fazem parte do sistema interamericano, não se sujeitam ao sistema interamericano, como, por exemplo, os Estados Unidos, que eu comentava com vocês, que é um país que tradicionalmente não ratifica tratados, tradicionalmente não faz parte de tratados internacionais. Então, isso gerou essa dualidade, porque eu tenho um sistema baseado na convenção, que alcança somente aqueles estados que são partes dessa convenção, e eu tenho um sistema para aqueles estados que são membros da OEA, mas que não se tornaram parte da Convenção Americana e que permitem que a Comissão Interamericana receba denúncias envolvendo esses estados. Isso faz da Comissão Interamericana o único órgão no mundo internacional que recebe denúncias envolvendo os Estados Unidos, por exemplo, por conta dessa estratégia feita lá ainda nos anos 60. Então, a gente tem esse sistema de peticionamento duplo, baseado na carta e na declaração, e outro baseado na convenção. Para aquelas denúncias que são elaboradas envolvendo carta e declaração, elas alcançam todos os Estados membros da OEA, mas são analisadas exclusivamente pela Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana recebe essa denúncia e aquele caso jamais pode alcançar a jurisdição da Corte. Por quê? Porque a Corte não foi definida pela Carta. A Corte foi criada e definida pela Convenção Americana de Direitos Humanos e nem todos os estados são signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos. Para aquela denúncia que é encaminhada via o sistema da Convenção Americana de Direitos Humanos, eu envio aquela denúncia para a Comissão Interamericana fazer a apreciação. A Comissão Interamericana é o primeiro órgão do sistema interamericano a receber a denúncia, né? Então vale a pena aí, Abimael, a observação. A denúncia para o sistema interamericano ela não é dirigida à Corte, ela é dirigida inicialmente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Então observe isso, que agora você está tendo capacitação específica sobre isso, e leve isso para o seu povo.
Então, qualquer denúncia que envolva o sistema interamericano, seja ela baseada na Carta ou seja ela baseada na Convenção, primeiramente passa pelo crivo da Comissão Interamericana. Naquele sistema baseado na Convenção Americana, eu posso alcançar a jurisdição da Corte. Posso, eu disse posso. Olha como é complexo. Eu posso por quê? Porque nem todo Estado que é parte da Convenção Americana de Direitos Humanos reconheceu a jurisdição da Corte. Olha como isso é complexo. Vou falar de novo. A gente tem um sistema criado pela Carta, pela Declaração, onde a comissão ela recebe aquela denúncia envolvendo qualquer Estado membro da OEA. E a gente tem um sistema baseado na Convenção Americana de Direitos Humanos, que também é recebido pela Comissão Interamericana, mas se a Comissão Interamericana analisar que aquele Estado não cumpriu com as recomendações daquele caso específico, o caso pode ser levado à jurisdição da Corte. Pode, não deve, porque nem todo Estado que é parte dessa Convenção Americana de Direitos Humanos reconheceu a jurisdição da Corte. Os Estados, ao aderirem à Convenção Americana de Direitos Humanos, eles precisam também expressamente reconhecer a jurisdição da Corte. E sabe quem inventou essa cláusula sobre a necessidade do reconhecimento expresso de uma jurisdição internacional? Foi a representação diplomática do Brasil. O Brasil fez essa pérola, criou lá esse artigo dentro da Convenção que diz o seguinte: os Estados são parte da Convenção, mas para se sujeitarem à jurisdição da Corte, precisam fazer uma aceitação expressa da jurisdição da Corte. Ficou claro, gente? Posso continuar? Professora? Sim, professora. Diga. Tem como a senhora repetir? Tem sim. É Miguel, né, que está falando. Vou já explicar, Isso. Miguel. Qualquer denúncia que chegue no sistema interamericano, ela tem dois procedimentos de acesso. Um, baseado naquela carta, na declaração criada em 1948. E essa denúncia ela é recebida, ela é processada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a comissão ela tece recomendações, e o Estado tem que cumprir essas recomendações, e termina ali na instância, vou colocar instância, né, na etapa da Comissão Interamericana. Se o Estado, além de ser membro da OEA, assinou e reconheceu, né, lembre que o tratado ele é aprovado na Assembleia Geral, e ele é aberto para adesão e ratificação, e a gente fez uma longa discussão, né, sobre a necessidade de ratificar. Me lembro da pergunta do Abimael, que gerou esse limbo da supralegalidade da matéria constitucional, mas é importante que o Congresso Nacional ratifique, né, aquele documento. Então, o Brasil ele só vai fazer parte depois dessa ratificação por parte do Congresso Nacional. Isso acontece com muitos países. Então, aquele tratado, a convenção, ela é colocada para adesão, e ela consegue o número de adesões necessárias a partir de 78. Então, se uma demanda envolve uma denúncia baseada na Convenção Americana de Direitos Humanos, aquela demanda é apreciada pela Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana emite para o Estado. Se o Estado não cumpre com essas recomendações, o caso ele pode ir para a Corte Interamericana, mas ele só vai para a Corte Interamericana se o Estado reconhecer a jurisdição da Corte para receber aquela denúncia. Ficou claro agora, Miguel? Professora, ele saiu, então acredito que a internet Ai, que pena. Obrigada por avisar. Qualquer coisa, quando ele voltar, eu explico novamente. E retornou de novo, professora. Oi, Miguel. Você escutou ou não? Miguel, você me escuta? Você escuta, Miguel? Não, uma mensagem.
mensagem aqui para ele. E aí a gente pode ir avançar se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tá? Bom, então, o que a gente vai estudar aqui é o sistema de peticionamento baseado na Convenção Americana, porque o Estado brasileiro é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, e o Estado brasileiro, além de ser signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, reconheceu a jurisdição da Corte. Tanto é que a gente tem a sentença no caso do povo Chucuru, por exemplo, né? Então, é esse sistema de peticionamento que a gente se sujeita dentro do sistema interamericano, né? Que é um sistema cuja denúncia passa primeiramente pela análise da Comissão Interamericana e depois, no segundo momento, pode alcançar a jurisdição da Corte, se assim a Comissão Interamericana entender. Outros sistemas internacionais, como, por exemplo, na Europa, são muito diferentes, porque lá, na Europa, por exemplo, não existe Comissão Europeia, só existe o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e todos os estados que fazem parte do Conselho da Europa se sujeitam à jurisdição desse Tribunal Internacional. Então, aqui a gente já tem essa aceitação condicionada da jurisdição, inclusive o próprio ratificação da Convenção Americana, ele não é algo que é obrigatório para ser um Estado membro da OEA. Eu tenho que ser signatário da Convenção. Enquanto isso não for obrigatório, a gente continua tendo esses dois sistemas, ou três sistemas, né, para aqueles estados que não aderiram, ou aderiram, melhor dizendo, à jurisdição da Corte Interamericana. Por isso que eu disse que poderiam ser três sistemas. Bom, e é esse que a gente vai estudar a partir de agora, e a gente vai começar a falar bastante desses tratados, principalmente da Convenção Americana, que é o documento mais importante do sistema interamericano, é o tratado mais importante do sistema interamericano, e a gente vai começar a ver a partir de agora. Bom, a Convenção Americana de Direitos Humanos, como eu disse, é um tratado criado em 1969, também conhecido como Pacto de São José da Costa Rica. A sua vigência passou a acontecer em 1978, né? 78, qual era o perfil dos países das Américas, pessoal? Ditadura ou democracia? Qual era o perfil, pessoal? Em 1978, a gente já tinha a gente ainda tinha países vivendo em situação de ditadura nas Américas ou não? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Então, imaginem como é que foi o desespero dos estados sabendo que nós tínhamos um tribunal de direitos humanos em países vivendo uma situação de ditadura. Isso foi um horror, né? Dizem aí, contando, né? Eu sempre tenho um momento de fofoca dentro das minhas aulas, que foi assim, um desespero. Todo mundo ficou, meu Deus, como é que vamos ter um tribunal de direitos humanos? Já que a convenção, ela criou, né, reformulou as atribuições da comissão e criou, né, um tribunal internacional, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, todo mundo ficou, meu Deus, para que vai servir? Enfim, dizem aí, a história, né, nos conta de que foi muito, os países ficaram extremamente surpreendidos com a vigência. Quando o Estado de Granada fez o último ato de depósito, a gente já falou do depósito, né, que é essa comunicação formal. Olha, a Secretaria-Geral da OEA, a Convenção Americana já está valendo aqui em Granada. Todo mundo o quê? Meu Deus do céu, e agora? Para onde vai esse Tribunal Internacional? A Corte Interamericana ficou um ano sem sede, porque ninguém queria sediar. Imagina, os estados vivendo, né, o auge ali do período ditatorial, sediando um tribunal de direitos humanos. Esse é motivo de piada, né? E aí a Costa Rica, então, resolveu sediar ali, receber esse Tribunal Internacional, que foi instalado um ano depois, em 1979. Então, a Convenção é aquele tratado que tem um desenho, né, muito semelhante àquilo que eu comentava ontem com vocês. Tem um preâmbulo, tem os dois artigos primeiros, artigo 1 e artigo 2, tratam dessas cláusulas gerais. Do artigo 3 até o artigo 26, nós temos os direitos substantivos. A partir do artigo 27, fala um pouco sobre o funcionamento do sistema interamericano, falando da comissão, falando da corte, e aquela parte final, né, que eu chamei de disposições finais, transitórias, a gente fala sobre reserva,
a gente fala sobre denúncia, a gente fala sobre processo de adesão de ratificação, né, que a gente comentou bastante, né, nessas últimas tardes que a gente se encontrou. E é um sistema, vai trazer, diferente dos tratados da ONU que eu falei, que nos protocolos traz o mecanismo de acesso, ele não, é um instrumento bem completo, já traz o sistema de denúncia, medidas de urgência, né? Então é um tratado super completo, muito ambicioso, se a gente for comparar com os outros tratados internacionais que vigoravam, né, ainda nos anos, final dos anos 60, dos anos 70, né, no mundo. O Brasil, ele vai ratificar a Convenção só em 1992, então a gente tem a Constituição de 88 e um movimento depois da Constituição de adesão do Brasil a esses tratados internacionais, e o Brasil responde a esse movimento, né, em 1992 e reconhece a jurisdição da Corte só em 1998, né? E aí até essa história de reconhecimento da Corte Interamericana, eu vou contar mais para vocês um pouco dessas fofocas, desses bastidores que eu já ouvi muito falar. Então, dos 35 estados membros da OEA, só 25 ratificaram a convenção, então faltando aí 10 países, Estados Unidos, Canadá, e principalmente os países da América Central, né, não reconhecem a Convenção Americana de Direitos Humanos, que são aqueles países também que fazem uso, né, principalmente da pena de morte, né, então há ali, vamos dizer assim, eles criam alguns empecilhos alegando direito interno para não aderir a um tratado internacional de direitos humanos. Bom, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, isso é muito importante para a gente aqui, né, da residência, ela trata dos direitos econômicos, sociais e culturais de maneira muito vaga no artigo 26, e aí houve uma série de críticas a essa, vamos dizer assim, a essa escolha da Convenção em dar importância aos direitos civis e políticos em decorrência dos direitos econômicos, sociais e culturais. E isso gerou a elaboração de um tratado, aí um protocolo, lembra, né, um protocolo complementar, um protocolo acessório, trazendo um outro tema, né, como eu comentava aqui a partir da pergunta que a Mônica fez para a gente. Então, o protocolo de São Salvador, ele é de 88, é um protocolo específico sobre direitos econômicos, sociais e culturais, ele tem um nome enorme, se chama Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria dos direitos econômicos, sociais e culturais. E graças a Deus recebeu esse nome mais curtinho, né, Protocolo de São Salvador, e o Protocolo de São Salvador tem uma menor adesão comparado à Convenção, só 19 países, né, assinaram o Protocolo de São Salvador. Além do Protocolo de São Salvador, a gente tem uma série de outros tratados, além da Convenção do Protocolo de São Salvador, a gente tem outros tratados que fazem parte do sistema interamericano e que Comissão e Corte, elas podem interpretar, né, se debruçar sobre esses tratados, né? A Convenção sobre Tortura, a Convenção de Violência contra a Mulher, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ela também tem um outro nome. Alguém sabe qual é esse nome desse tratado? Vale um ponto aí. Vale um plus no computador para quem acertar. A professora vai comprar um kit multimídia Mega Plus para quem acertar a questão. Como é o nome, pessoal, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher? Bora, mulherada. Casey, Madalisa, Mônica. Professora, eu não sei. Mas, assim, em qual slide a senhora está? Porque para nós está aparecendo o segundo, pelo menos para mim. Ai, gente, que absurdo. Vocês nem me falaram nada. Eu tô passando aqui. Falamos no chat. Ah, mas eu não vejo o chat, querida. Desculpa. Eu passei aqui de novo. Vocês conseguem ver? Ainda no segundo, para mim. Para todo mundo, né? Deve estar. Então, deixa eu sair aqui.
eu disse para vocês. Esse tem um problema do vocês ainda estão aqui. Em tese, seria no terceiro slide, professor. Nós travamos no segundo. Esse aqui. Viram esse? Não, professor. Bom, aqui é o sistema de pensionamento, aqui é aquela historinha que eu contei para vocês, né, do trabalho da Comissão Interamericana, e aqui a gente tem o sistema de pensionamento, tá, que eu comentava há pouco. Eu, teoricamente, estaria bem aqui. Vocês conseguem ver agora? Vou até aumentar. A senhora está no 7º agora para a gente. Tô no 7º, tá? Então, a gente tem, obrigada por avisar, a gente tem a Convenção Americana, o Protocolo de São Salvador, a gente, além desses tratados, a gente tem outros tratados de abrangência específica, que ora trabalham temas e ora trabalham sujeitos, né, dentro daquela linha que a gente viu ontem no sistema global. A gente tem a Convenção sobre Tortura e a gente tem outro tratado internacional que eu perguntei para vocês se vocês conheciam o nome, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que é um tratado super importante, né, sobre a matéria dos direitos das mulheres e que recebe o nome de Convenção de Belém do Pará. Esse tratado internacional ele foi aprovado aqui na cidade de Belém, né, no estado do Pará. Nós tivemos a oportunidade de sediar uma Assembleia Geral da OEA aqui na nossa cidade, e naquela época 2 tratados foram aprovados, um deles sobre mulher, e, portanto, se resolveu agradecer a hospitalidade da cidade de Belém, que recebeu a Assembleia Geral da OEA, e decidiu que esse tratado se chamaria também Convenção de Belém do Pará. Além da Convenção de Belém do Pará, a gente tem a Convenção Interamericana sobre Tráfico de Menores. Nós temos um protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre abolição de pena de morte, né? Vimos que o tema da questão da pena de morte não é um tema bastante controvertido, né? Isso ficou no protocolo adicional. Né? Nós temos aqui a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação de pessoas com deficiência. Vou passar o slide, conseguem ver? Eu passei para o 8, pessoal. Se vocês tiverem alguma dificuldade de ver, me avisem, tá? Estou imaginando que vocês estão me acompanhando agora. A Convenção Americana... Perfeito, ótimo, obrigada. A Convenção sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas. E a gente tem mais recentes, né, sobre uma convenção muito, muito interessante sobre racismo, discriminação racial e formas conexas de intolerância. Outra convenção específica sobre discriminação e intolerância, e Convenção Interamericana para Pessoas Idosas, a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Lembra que eu comentava, né? Vocês falavam muito da Convenção 69. Essa declaração ela é muito mais atualizada do que a Convenção 69. Fortemente recomendo a leitura. Ela é um documento de 2016, né, e ela traz uma linguagem muito mais atualizada sobre a necessidade de proteção dos direitos dos povos indígenas. Obviamente, ela não foi admitida como um tratado internacional, uma declaração, mas a gente espera que, né, a Corte Interamericana faça uso dela para a interpretação dos direitos contidos dentro da Convenção Americana. Eu muito recomendo a leitura desse documento. Ele avança em termos de proteção de direito do que tem a Convenção 69. Então, eu acho muito interessante a leitura. O Brasil já ratificou, professora? Não, ainda não, tá? Mas isso não é um problema para o sistema interamericano, como a gente vai ver mais lá na frente, né? Estados ser signatário num tratado, os estados enlouquecem com esse ativismo judicial interamericano da Corte Interamericana. É bem interessante, tá? Tem um instrumento nessa declaração que oportuniza os povos indígenas, né,
denunciarem para para as agências que financiam, né, os programas de governo, quando eles não estiverem cumprindo as questões ambientais, essas coisas todas. Então, isso aí é mais um dos instrumentos que vai servir para a gente, né, utilizar nesse embate, vamos dizer. Joia. Então, acho que é um documento bem, vamos dizer assim, bem robusto, e vale a pena aí essa leitura desse documento internacional aí para vocês, né? Seria um deverzinho de casa, né? Só jogar no Google, ter acesso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode colocar no Google Classroom também para vocês. Bom, declaração de princípios, né, sobre liberdade de expressão, é um outro documento bastante interessante, né, dos órgãos da OEA, criados pela OEA. Então, a gente tem, além da Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente tem também esses tratados específicos, né, e os estados adoram dizer que a convenção, que a corte só tem que interpretar o conteúdo da convenção, os demais tratados são tratados que não identificam a convenção como órgão interpretativo ou que deve fazer uso. Então, há uma discussão jurídica por parte dos estados, que, obviamente, a corte, toda vez que tem essa matéria preliminar alegada pelos estados, ela afasta e ela se julga competente para não aplicar o conteúdo desses documentos, mas utilizar como forma de interpretar a Convenção Americana, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas regras de interpretação da Corte Interamericana. Alguma dúvida até aqui? Não. Joia, então vamos avançando. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só parar. Toda vez que eu iniciar um assunto novo, sempre eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela tem um preâmbulo, né? E ela tem os seus dois primeiros artigos, né? O artigo 1 e o artigo 2, né? E, assim, a gente não fala dentro dos direitos internacionais, artigo 1º, artigo 2º, enfim, a gente só fala artigo 2, artigo 3, artigo 5, artigo 4, né? Então, a gente tem uma linguagem, não é uma linguagem do direito internacional. Todo mundo do universo, do planeta, fala artigo 1, artigo 2, e a gente inventou, a gente brasileiro é muito abusado, né? A gente inventou esse negócio do artigo 1º até o artigo 9, do artigo 10, a partir de 10, 11, enfim, esse vocabulário jurídico que ele inexplicavelmente tende a ser complicado, tendem a ser difícil. Acho que é para as pessoas realmente não entenderem, né, como se funciona o direito no Brasil, aí fica inventando essas regrinhas que não está em lugar nenhum, né, em termos de técnica legislativa. E a gente convencionou isso. Bom, mas é o artigo 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele traz a chamada obrigação de respeito e de garantia. O artigo 1 ele é super importante. O artigo 1 ele é muito importante porque ele diz claramente que todos os estados têm que garantir e respeitar os direitos que são contidos dentro da Convenção. E, obviamente, o estado pode fazer uma reserva ao artigo 1 que diz que o estado vai cumprir com aquilo que está descrito na Convenção. Imagina, o estado fazer uma reserva, o artigo 1 acaba o tratado, viabiliza o tratado, né, como um todo. Então, o artigo 1 ele é super importante nesse sentido, e a Corte vem gradativamente interpretando o que seria essa obrigação de respeitar e o que seria essa obrigação de garantir, né? E que consiste uma obrigação de garantir por parte do Estado? Como é que o Estado sabe que ele garantiu efetivamente um determinado direito? Como é que o Estado sabe se ele respeitou ou não respeitou um determinado direito? Então, a Corte vem atribuindo, né, interpretando esse artigo para a gente, e na mesma esteira faz com relação ao artigo 2, né, que eu vou comentar aqui com vocês. Então, o que diz o artigo 1, parágrafo 1º, ou artigo 1.1? Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma,
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Para efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Então, pela descrição da convenção, o Estado ele se compromete a respeitar os direitos e liberdades instituídos dentro da convenção e a garantir o exercício desses direitos sem qualquer tipo de embaraço. Então, a Corte começou a entender que, interpretando esse artigo 1.1 para a gente, começou a entender que o fato do Estado ter uma regra interna que impeça o exercício de um determinado direito, ou restrinja, ou limite o exercício de um determinado direito, que é garantido em outro âmbito, o fato de ele ter uma regra interna, ele ter uma norma dentro do seu ordenamento jurídico, isso sim já gera a possibilidade de uma responsabilização internacional. Tá? Isso é bem importante. Então, quando a gente faz essas discussões de reformas legislativas no Brasil, a gente está aí sobre a discussão do marco temporal, qualquer interpretação que seja feita, ou qualquer norma que seja feita, que vise restringir o direito, se ela não é baseada em determinados critérios, que a gente vai ver agora, isso pode ser considerado uma norma inconvencional, uma norma incompatível com a convenção, gerando ali a possibilidade de uma responsabilização diante de um caso concreto. Tá? A Corte vem interpretando também o que ela quer dizer sobre essa discriminação de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, outra natureza, origem nacional, social, posição econômica, nascimento, e principalmente essa outra condição social. O que é essa outra condição social? A Corte ela entende que esse desmembramento aqui, raça, cor, sexo, isso aqui ele não é exaustivo, mas é meramente exemplificativo. E a Corte começou a entender que outra condição social dá a possibilidade que a Corte Interamericana atribua, vamos dizer assim, um valor mais contemporâneo a um tratado que foi criado em 69. Então, essa interpretação que visa identificar, atribuir à Corte Interamericana uma visão mais atualizada diante da realidade que a gente vive hoje, autoriza a Corte a fazer esse tipo de interpretação. Então, aqui, por exemplo, a Corte tem reconhecido a orientação sexual e a identidade de gênero como outra condição social. Então, a Corte tem responsabilizado internacionalmente estados que não reconhecem ou adotam medidas discriminatórias tendo em vista a orientação sexual de pessoas ou a identidade de gênero de determinadas pessoas. Porque ela entende que a outra condição social teria abarcado também a orientação sexual e a identidade de gênero, que obviamente não era uma matéria discutida ainda no final dos anos 60. Então, a Corte ela atualiza, digamos assim, o conteúdo da convenção. Preciso dizer para vocês que os estados odeiam essa técnica de interpretação da Corte. Quer dizer, então a gente vai ficar aqui aguardando a interpretação da Corte para essa atualização. Poxa, a gente assinou o tratado, a gente se sujeita a determinadas regras e a gente não sabe exatamente quais são essas regras, né? É um argumento bastante forte por parte dos estados de não aceitarem essas interpretações, né, que trazem aí direitos que não estão dentro da convenção expressamente, né, mas que a partir de uma técnica de interpretação acabam aí tendo o seu conteúdo reconhecido a partir da interpretação da Corte Interamericana. Para efeitos dessa convenção, pessoa... Diga! Quais são os tipos de sanções que o Estado eles recebem quando eles desrespeitam qualquer tipo de cláusula da convenção? Boa pergunta, né? Nós não temos aquelas sanções do plano internacional que é muito própria de órgãos como o Conselho Permanente, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, de suspensão de direito, de embargos econômicos, né, de não acesso a determinados fundos internacionais, como o FMI recentemente anunciou para o Afeganistão. A gente não tem essas sanções desse jeito, né? Por quê? Eu vou explicar.
vamos pensar do ponto de vista prático. Sou uma pessoa muito prática, né? Então, vamos pensar que, né, a gente está falando muito do Afeganistão, vamos pensar na nossa realidade. Semana passada, vocês devem ter acompanhado aí no noticiário. Deixa eu interromper aqui a apresentação, que aí eu fico vendo vocês. Vocês devem ter visto aí no noticiário, né, na imprensa, o que aconteceu com Haiti, né? Meses antes, teve o seu presidente assassinado. Depois acontece um terremoto de proporções catastróficas e em seguida passa o tufão. O que vocês acham que está acontecendo no Haiti hoje, pessoal? Quero escutar vocês. Alguém imagina? Queria escutar vocês. No âmbito político? Em todos os sentidos. O que vocês acham depois de um tufão, depois de um terremoto, depois de um presidente assassinado? O que vocês imaginam que as Com pessoas certeza do eles Haiti... estão com dificuldades econômicas, né? Deve ter algum tipo de recessão econômica. Mas eu também acho que no âmbito da política deve ter alguma... Não, eu não tenho leitura, professora, mas eu acho que deve ter alguma instabilidade, porque mataram o presidente, então deve ter algum grupo que se opõe àquele partido, que é partido, eu não sei nem o que é o Haiti. Desculpa, professora, eu não sei de nada do Haiti. Mas eu acho que deve ter alguma questão assim. E economicamente, com certeza, eles vêm passando situações difíceis, né? Para se reestruturar, né? O que mais, gente? O que as Eu pessoas penso do assim, Haiti estão assim, passando? assim, numa visão bem simplória mesmo, eu penso que tem um caos social aí, uma vez que foi uma sequência de acontecimentos, né, de fatos, e que uma população perde o norte, né, para se organizar imediatamente. Em termos de violações de direitos, obrigada, Dina. Se a gente pensar em termos de violações de direitos, quais seriam os direitos que a gente poderia imaginar que estão sendo, nesse momento, violados no Haiti? A saúde, a moradia, a educação, com certeza. O sistema educacional deve estar suspenso. A segurança pública, imagine, deve ter a lei dos mais fortes, né, naqueles grupos que se reorganizam ali. Cara, ainda bem que a gente não mora no Haiti, né? Fazendo uma análise muito egoísta, né? Deve ser um caos, né? Um território desse. Deve ser um sofrimento que não tem fim, né? Porque você vê o presidente destituído, passa por um terremoto, mal se recupera do terremoto, enfrenta um tufão, é uma desgraceira que não tem como comparar, né? Hoje a imprensa mostra, e a imprensa internacional mostra o Afeganistão, né? E a gente está falando do Haiti, é uma tragédia. O Haiti é uma tragédia global, mundial, né? E que realmente essa ajuda humanitária, porque se fala em ajuda humanitária, né, no Afeganistão, eu estou me coçando para falar do Afeganistão. Que se fala da ajuda, imagina, gente, quem é que sofre hoje atentado terrorista, senhoras e senhores? França e Inglaterra, eles estão apavorados, né, com o Talibã no poder, né? E Haiti não tem Talibã, então ninguém se preocupa com Haiti. O Haiti não tem Estado Islâmico, ninguém se preocupa com Haiti, né? Então as ajudas humanitárias, elas são muito pensadas para determinados grupos em detrimento de outros. Então, tá, eu estou me coçando para falar disso, mas eu vou responder a pergunta da Mônica. Então, vou imaginar, Mônica, o Haiti sofrendo uma petição dentro da Corte Interamericana, e a Corte Interamericana entende que o Haiti é internacionalmente responsável por violações de direitos humanos, um caso concreto específico, e determina ali que o Haiti tenha a sua participação política suspensa na OEA, que seja atribuído embargos econômicos, ninguém compra, ninguém vende para o Haiti, porque o Haiti é um violador de direitos humanos. O que vai acontecer com o Haiti? A coisa é piorar mais ainda. Não? Essa
ideia de sanção política e econômica, ela é muito incompatível com a lógica protetiva dos direitos humanos. Então, é muito difícil você pensar em termos de sanção internacional quando você está discutindo proteção de direitos, porque você vai levar ao agravamento daquela proteção, daquela ausência de proteção, daquela supressão de direitos em um determinado Estado. Então, é uma lógica muito diferente, né? Eu dizia isso nos primeiros 10 minutos do nosso encontro, não percam de vista isso nunca, né? Que a gente está falando de Estados, do reconhecimento de Estados, então essa questão de sanção, né, a gente não tem. O que uma corte internacional, o que o tribunal internacional pode fazer? O que a gente chama de medidas de reparação. E a gente vai conversar bastante sobre essas medidas de reparação, em que consistem essas medidas de reparação, como elas são aplicadas, né? A corte ela trabalha com a ideia da reparação integral, que é muito diferente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O Tribunal Europeu trabalha muito com uma reparação pecuniária, indenizatória. O sistema interamericano ainda bem trabalha com viés de reparação integral de direitos, e a gente vai conversar muito sobre as medidas de reparação, e obviamente não a partir de uma visão romântica. Eu já tive a minha fase, né, de recém-formada, de imaginar que isso era possível, né, dentro dos órgãos do sistema há falhas, principalmente no que diz respeito ao cumprimento dessas medidas de reparação por parte do Estado, tá? E a gente vai conversar muito sobre isso. Eu espero ter esclarecido a tua dúvida. Bom, avançando aqui, eu estou indo para o slide 11, tá? Agora eu vou avisar vocês para que vocês não fiquem para trás e eu avance. Então, o que é a obrigação de respeito? Né? A gente viu que o parágrafo 1º do artigo 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos fala dessa dupla obrigação de respeitar, obrigação de garantir. Né? A obrigação de respeito orienta o exercício da função pública. Em caso do órgão servidor público ou ente de caráter público lesar os direitos da Convenção, se está diante de uma hipótese de violação à obrigação de respeito, mesmo que sua ação ou omissão esteja amparada por um regulamento existente no ordenamento jurídico pátrio, né? Como eu comentava há pouco, a manutenção de uma legislação que se opõe ao regulamento da Convenção, por si só, pode ser considerada uma violação de direito. Né? Então, a obrigação de respeito, ela orienta como é que o Estado ele deve internamente regular determinadas questões. Né? E a Corte ela avança de que se o Estado ele regulamenta determinadas questões e a forma dele regulamentar é uma regulamentação discriminatória, que cria regras que são incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos, nós estamos ali diante de uma violação da obrigação de respeito. Né? O Estado, ao admitir determinada regra, ele tem que levar, segundo a Corte Interamericana, em consideração determinados critérios. Primeiro, para criar qualquer regra que deva ser obrigatoriamente cumprida em determinado Estado, ele tem que criar uma lei, né, e seguir todo o procedimento para a adoção daquela lei, né, do ponto de vista legislativo, para que ela possa produzir os seus efeitos legais. Né? Então, a gente sabe que uma lei ser criada, existe um procedimento, um processo legislativo que precisa ser observado dependendo do conteúdo que fixa aquela lei, dependendo, portanto, do tipo de lei, se é uma lei complementar, se é uma lei ordinária, existem processos legislativos bastante distintos, se é uma alteração constitucional, isso tudo precisa ser observado. Então, o princípio da legalidade, ele tem que ser atendido. Segundo, a Corte, aquela medida ela tem que ser proporcional e ela tem que ser razoável. Para ser proporcional, razoável, ela tem que ser necessária. Se ela não for necessária para uma sociedade democrática, ela é discriminatória. Ela desrespeita. Se qualquer tipo de medida que é atribuída é incompatível, é desproporcional, segundo a Corte Interamericana, ela é desrespeitosa, ela é incompatível. Então, o Estado, ao exercer essa sua função pública, para que ele cumpra com a obrigação de respeito, ele tem que adotar medidas, observando o processo
administrativo ou legislativo que seja necessário, tem que observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Aquela política, aquela norma, ela tem que ser absolutamente necessária dentro de uma sociedade democrática para que ela seja considerada respeitosa. Então, se o Estado, vou dar um exemplo aqui, cria uma regra, por exemplo, de que todas as escolas elas devam ter um ensino religioso e obrigatoriamente um ensino religioso católico, e isso ela determina para todas as escolas, sejam da rede pública ou seja a rede privada, a obrigatoriedade do ensino religioso católico, a gente começa a discutir sobre a necessidade dessa lei, sobre a proporcionalidade e sobre a razoabilidade. Então, quando aquela lei leva a uma discussão acerca da sua necessidade, da sua razoabilidade e proporcionalidade, a gente pode estar diante de uma norma que desrespeite os direitos e a liberdade contidos dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos. Estou passando o slide, tá? Estou indo para o slide 12. A obrigação de garantir, ela é uma obrigação que se divide em 4, ou a gente poderia até dizer 5, né? Se a gente incluísse a questão da obrigação de regular, baseada na sentença da Corte Interamericana do caso do Damião Ximenes Lopes versus Brasil, que foi a primeira sentença condenatória envolvendo o Estado brasileiro, né? Então, o que é uma obrigação de garantir? A obrigação de garantir também é uma obrigação que determina medidas preventivas. O Estado ele precisa prevenir uma situação de violação. Então, se o Estado se omite dentro do seu ato, e lembrando que a gente está diante de uma responsabilidade internacional que ela é objetiva, então eu passo a ter a necessidade aqui só da ocorrência da ação ou da omissão do dano e do nexo causal entre essa ação ou omissão e o dano, para que eu tenha caracterizado ali a responsabilidade internacional daquele Estado, o Estado, uma vez que ele se omite, ele não atua de caráter preventivo, ele deixa ali de cumprir a obrigação de garantia. Se o Estado também não investiga, e a Corte ela entende que essa investigação, quando a gente está diante de um caso de violação de direitos humanos, ela é uma investigação de ofício, o Estado ele tem que, ou de maneira que ele não precisa ser convocado, ele não precisa ser acionado, ele não precisa ser chamado, ele pode, de maneira de ofício, agir em situações que envolvam violação de direitos humanos, né? Então, a investigação, e essa investigação não pode, não deve ser uma investigação que ela é um ato meramente burocrático, né? Tem muitos procedimentos administrativos ou mesmo judiciais que a gente verifica que o seu início é um início que gera uma burocracia que nós já sabemos qual é o resultado. A gente já sabe que aquele percurso administrativo ou judicial vai chegar a uma finalidade que não vai comprovar a autoria de um delito, que não vai comprovar a materialidade, porque não se quer chegar à verdade. E a gente pode citar o caso da Marielle, né, que muito bem a Mônica lembrou num dos nossos encontros, né? O que é um inquérito policial que investiga o assassinato daquela vereadora? Que não um mero ato burocrático, que a gente já sabe qual é o deslinde, a gente já sabe qual é o fim, como é que ele vai acabar, né? Porque a gente já conhece esse roteiro, né? Vocês muito melhor que eu, talvez. Então, essa investigação, se a gente demonstra que é uma investigação que ela inicia fadada ao fracasso pelo vício das autoridades que estão conduzindo, né? Então, a gente tem, só fazer um parênteses, a gente, e aí eu vou interromper aqui a gravação, porque isso, comentar aqui com vocês sobre um caso que a gente acompanha na clínica,